Fala aí, meus amigos, minhas amigas, Colégio Naval 2022. Então, gente, questãozinha de inglês aqui do exame do Colégio Naval. Dá pausa no vídeo, responde e depois você vê se você acertou, ok? Então, aqui nesta questão temos um trecho de um texto, ok? Um texto que foi usado neste exame, mas podemos resolver a questão mesmo sem o texto, ok? Normalmente. Então, qual é o trecho? Joe Biden announced Kamala Harris as vice presidential running mate. Ou seja, o Joe Biden anunciou a Kamala Harris como a sua vice-candidata a presidente, ok? E aí, o que a questão pede? É possível reescrever a frase substituindo as palavras sublinhadas por. Então vamos destacar aqui quais são os termos sublinhados, né? Temos Joe Biden e Kamala Harris. E aí, por quais palavras, no caso, pelas opções, temos apenas pronomes, né? Então, por quais pronomes podemos trocar os nomes aqui em questão? Joe Biden e depois Kamala Harris. Então, gente, este aqui é um assunto que aborda dois tipos de pronomes, ok? E aí, no caso aqui em questão, vamos ter a diferença entre pronomes sujeito, né, o subject, e os pronomes objetos, né, o object. E aí, basicamente, quando é que podemos distinguir quando usar o pronome sujeito, né, ou pessoal, ou o pronome objeto, né, ou oblíquo, né, em inglês? É só você observar, gente, basicamente a posição dele na sentença. Então, Joe Biden está efetuando a ação aqui neste caso, né? Ele está antes do verbo. Então, também uma dica é você observar a posição. Então, se vier antes do verbo, você já sabe, né? Vai identificar o nome como sujeito. Então, se Joe Biden é o sujeito, obviamente que eu vou ter que usar um pronome sujeito, né? Para substituir. Então, qual seria o pronome sujeito de Joe Biden? Joe Biden é do sexo masculino, correto? Está no singular. Então, se é do sexo masculino e está no singular, então o pronome que o pode substituir é, obviamente, o he. Né? Quando você estuda o verbo to be, vai conjugar os pronomes, você aprende, né? I, you, he, she, it, he. Você já viu na escola que é ele, né? Masculino, singular. Então, eu poderia trocar Joe Biden por he, tranquilamente, ok? E aí, Kamala Harris. Se Joe Biden é o sujeito, né, e vem antes do verbo, o que vem após o verbo vai ser o nosso objeto. Então perceba que a lógica é bem similar do português aqui, né? Então, aqui vai ser o nosso objeto. E aí temos o nome feminino também no singular. E aí você tem que ter cuidado, certo? Porque a gente viu, né? Com Joe Biden escolhemos o he. Mas aí Joe Biden, sujeito. Então nós escolhemos um pronome sujeito. No caso dela, ela está no singular, feminina, mas posição de objeto. Então temos que escolher um pronome objeto, certo? E aí, dos pronomes objetos que nós temos, qual é o pronome que equivale ao she, né?
Se fosse pronome sujeito para ela, seria o she. Mas aqui não é um pronome sujeito, aqui é um objeto. Então, naquela tabelinha que você vê dos pronomes sujeito e objeto, qual é o pronome objeto que você usa com sexo feminino e singular? Isso mesmo, é o her. Her. Atenção que você não vai usar o she aqui, é o her, ok? Este aqui é o pronome que pode substituir Kamala Harris, ou seja, a gente poderia falar he announced her, somente isso, sem comprometer o sentido, ok? Então, fixe aí. Neste caso, o pronome sujeito, he. No dela, pronome objeto, her, ok? E aí, já temos a nossa opção aqui, né? A opção D, he e depois o her. Fique muito atento com isso, porque ó, talvez muita gente fosse marcar a opção B, né? Ah, he, she, porque já vê logo, né? Ah, homem singular, he. Mulher singular, she. Não, não é só isso. Vejam também as posições, ou seja, identificar a função do pronome, certo? Identificar se tem a função de sujeito ou se tem a função de objeto, ok? Então, façam isso e você não vai errar uma questão como essa, ok? Então, resposta correta D. Conta aí se você acertou, ok? Deixa o seu like, pessoal. Muito importante que você curta e assim o YouTube vai começar a divulgar mais e mais os nossos vídeos, ok? Também, se você tem sugestões de questões de um concurso específico, também comenta aqui, ok? E é isso, gente. Até a próxima. Valeu!